Bom, galerinha, hoje a gente vai estar trabalhando sobre frações e seus significados. Certo, galerinha? Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui a gente tem significados da fração. Fração é a forma como expressamos uma quantidade por meio da razão e divisão de dois números inteiros entre os elementos que compõem uma representação numérica. Temos o traço, o numerador e o denominador, certo, pessoal? Então uma fração nada mais é do que algo que represente, por exemplo, a parte de um todo. Digamos assim, na pizza, pessoal, a gente tem uma pizza que ela é dividida em 8 partes, né? E a gente tem essa total de partes chamada de denominador, ou seja, o total, o todo. Então é denominado de denominador. E a parte de cima, que é chamada de numerador, por exemplo, se uma pessoa comeu 3 partes dessa pizza, né? Aí quer dizer que é 3 oitavos, ou seja, o 3 ele representa o numerador, a quantidade que a pessoa comeu, ou seja, a quantidade do todo. Certo, pessoal? Bom, pessoal, aqui a gente tem um exemplo. João Carlos é operário e seu salário é de apenas R$520 por mês. Gasta 1/4 com salário. Então, ele gasta do seu salário, ele paga o seu aluguel de sua casa, 1/4, certo, pessoal? Aí ele gasta 2/5 com alimentação da família. Esse mês, ele teve uma despesa extra de 3/8 do seu salário. Foram gastos com remédios. Sobrou dinheiro, certo? Então a pergunta, pessoal, somando todos esses gastos, com aluguel, com despesas com a família e mais os remédios, se sobrou dinheiro. Então vamos lá, pessoal. Então primeiro a gente precisa calcular quanto ele vai pagar com o seu aluguel, ou seja, ele paga 1/4. Então 1/4 de 520 é o que, pessoal? Então a gente sabe que o 4 ali no denominador, ele representa o todo, ou seja, o todo é 520, o seu salário todo. Então a gente vai dividir esse seu salário em 4 partes e pegar apenas uma parte, certo, pessoal? Essa uma parte é o valor do aluguel. Então praticamente assim, pessoal. Então, pessoal, 1/4 de 520, né? A gente vai dividir 520 por 4 e depois multiplicar por 1, ou seja, uma parte de 4, né? Então 520 dividido por 4 igual a 130, e 130 vezes 1 igual a 130. Então agora, pessoal, a gente vai ter que calcular quanto custa, né? Quanto ele gasta com a família, ou seja, ele gasta 2/5 do seu salário. Então 2/5 é a mesma coisa do que em reais. Então vamos lá, pessoal. Então a gente vai pegar 2/5, né, de 520, ou seja, 5 ele é o todo, 520, e a gente vai dividir por 5, ou seja, 520 dividido por 5, e depois a gente vai multiplicar pela quantidade de partes, ou seja, a quantidade que a gente gastou. A gente gastou 2 partes de 520, né, do todo. Então 520 dividido por 5 vezes 2 igual a 104, né, pessoal? Daí 104 vezes 2 é igual a 208, ou seja, ele teve um gasto com a sua família de R$208. Agora, pessoal, a gente precisa calcular quanto ficou o valor do remédio, né? Esse valor extra que ele teve com os remédios, gasto com os remédios, que foram 3/8. Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, a gente tem 3/8, né, de 520, ou seja, o 8 ele representa o todo e o 3 a quantidade que a gente gastou do todo, certo? Com o remédio no caso. Então a gente vai pegar 520 e dividir por 8. 520 dividido por 8 e depois multiplicar pela quantidade de partes, ou seja, vezes 3. Então 520 dividido por 8 vezes 3 igual a 195, né, pessoal? Então, pessoal, a gente conclui o quê? Concluímos que ele gastou com essas despesas um total
de 130 mais 208 mais 195, igual a R$ 533. Portanto, não sobrou nada de seu salário. Pelo contrário, ele ficou devendo porque suas despesas foram de R$ 13 a mais que seu salário. Ou seja, pessoal, a pergunta estava perguntando se sobrou algum dinheiro. Não sobrou, porque ele teve um gasto no total de R$ 530. Então, não sobrou nada. Ele ainda ficou devendo R$ 13. Certo, pessoal? Bom, galerinha, agora é com vocês. Realizem as atividades e qualquer dúvida, chame o professor. Certo, galerinha?